Cumprimentar aqui a nossa imprensa, representada pelo Kaique e pelo Gerson, nossos servidores, nossos ouvintes da Rádio Sorriso, os que nos acompanham pelas redes sociais. Mais do que nunca, né, colegas vereadores, nós vamos precisar trazer mais uma vez esse questionamento da troca de bandeira feita pelo governo do Estado, a bandeira que prevê o distanciamento controlado de laranja para vermelha e as suas prejudiciais consequências. As restrições comerciais, para que a comunidade entenda, realmente são muito grandes na bandeira vermelha, atendendo quase de forma só o que é serviço essencial. Nós que estamos saindo, comunidade, de um fim de semana virtuoso, com a retomada comercial muito clara e, obviamente, com diversas recontratações de pessoas que estavam já quase sem esperança, tentando minimizar, então, todo aquele tempo perdido que nós tivemos em abril e maio. Agora somos assolados, né, por essa tal de bandeira vermelha e todas as consequências danosas que ela traz à economia como um todo. Vamos deixar bem claro aqui que não foi o movimento do fim de semana o indutor da bandeira vermelha. Algumas pessoas têm dificuldade de entender, não foi. Essa bandeira vermelha, essa troca de bandeira, foi o aumento de crescimento de casos aqui na Serra, mas já durante toda a semana passada a consequência. Eu mesmo estive, colegas, semana passada num médico em Caxias, onde ele já me alertou que diversos profissionais da saúde, inclusive lá de Caxias, estavam com coronavírus. Já me alertando, então, trazendo números que agora vieram à tona, então, que não são, então, consequências, resultado desse fim de semana. E se a gente observar a cidade como um todo, nos nossos estabelecimentos comerciais, sejam hotéis, sejam restaurantes, sejam nossas lojas, todos estão seguindo os protocolos de higienização. O que a gente vê, alguns questionamentos, é que algumas pessoas, alguns casais, obviamente, às vezes estão sem máscara caminhando pelas ruas centrais. Mas os nossos estabelecimentos estão exigindo, colocando álcool gel, exigindo, então, o distanciamento e assim por diante. Então, o Gramado, efetivamente, está fazendo a sua parte em relação a isso aí. E a grande indagação que fica, que a comunidade traz, muitas vezes, é o quê? Por que outros municípios, com condição muito pior em relação à Covid-19, estão ainda com bandeira laranja e nós, que não temos praticamente casos aqui em Gramado, estamos com a bandeira vermelha. Esse é o grande questionamento que se faz. Ninguém está abrindo a necessidade do cuidado, tanto que eu citei agora que todos os nossos lojistas têm feito sua parte. Mas por que existe essa diferenciação tão prejudicial? Mesmo que existem outras variáveis, eu quero reconhecer aqui outras variáveis na definição das bandeiras, como a velocidade do avanço da doença, os novos casos e tantas outras coisas, mas o principal, o que é? É os doentes de coronavírus, que, graças a Deus, não estão aqui na nossa região. Não estão. O indicativo, então, é o coronavírus. E o nosso hospital, como sempre eu tenho falado, é o parâmetro. Nosso hospital não tem casos de coronavírus. E ainda está na iminência de receber mais 8 novos leitos agora, o que vai contribuir ainda para uma condição bem mais adequada e mais favorável. Eu tenho certeza que o governador Eduardo Leite é uma pessoa bem intencionada. Ele está fazendo um trabalho assim exemplar, inclusive recebendo elogios de outros governadores que têm se consultado por algumas atitudes dele. Mas é preciso reconhecer nesse momento, eu quero falar aqui como cidadão, como vereador, que a região das Hortênsias está sob controle. A região das Hortênsias tem cumprido a sua parte em relação ao Covid e ao distanciamento. E nós, nessa condição, precisamos ter bandeira vermelha? Esse é o questionamento. Eu estava até lendo, colegas, sobre o STF, o Supremo Tribunal Federal, a decisão que ele passou aos governadores e aos prefeitos para tomar decisão em cima do Covid, como é hoje.
Então, se foi passado ao governador, aos governadores e aos prefeitos, é importante, então, uma sensibilidade do nosso governador nesse aspecto e de construir uma solução mais adequada para a nossa realidade. Eu quero fazer um agradecimento. Aqui, ontem, domingo, eu falei com o deputado Carlos Burco, que hoje de manhã, inclusive, participou, junto com o Comitê de Crise aqui de Gramado, de uma reunião, que ouviu as nossas demandas, juntamente com o deputado Tiago Simão, do MDB, também os dois deputados, que ouviram as demandas, as preocupações aqui de Gramado, estão também levando para a bancada do MDB lá na Assembleia, para que se chegue, sim, ao governador e aos secretários que estão trabalhando diretamente com o governador na busca dessa solução. Eu reconheço a importância dos cuidados. Se nós não tivéssemos feito nenhum cuidado, a nossa situação, eu tenho certeza, seria muito pior. Mas nós precisamos ter a habilidade, sim, de buscar uma condição mais favorável. O que me preocupa, colegas, hoje à tarde ainda, eu estava ouvindo uma rádio, uma emissora lá de Porto Alegre, onde o líder do governo, na Assembleia Legislativa, dizendo que não vai haver individualização. Talvez criar uma região como a região das Hortênsias, teria que abrir uma exceção para todo o Estado. Mas é algo que nós vamos ter que lutar muito pela frente, nós vamos precisar da união de todos nesse momento. A presidência está encaminhando um ofício ao governador, é isso, né, que está sendo assinado pelos vereadores, porque é um momento de mobilização, onde só a mobilização poderá resguardar a nossa economia. Obrigado, presidente.